Olá, mulheres! Graça e a paz, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Olá, sejam bem-vindas. Que alegria estarmos juntas nessa live que vai ser reveladora. Saiba que o Senhor conectou você na sua casa como um ponto de contato do céu para levar salvação, cura, libertação e o padrão do céu para sua casa. Boa noite, de onde vocês estão? Coloquem aqui para mim. Estou recebendo vocês aqui na minha casa, na sala da minha casa. Gratidão por a vida de vocês também, pela vida de vocês. Glória a Deus. Ó, a Dani tá falando de Curitiba. A Gleice de Aracaju, Sergipe. Beleza, hein? Fabi de Petrópolis. Araruama. Patrícia, Brasília. Thaís, primeira vez aqui, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Kelly, Juiz de Fora. Samile, Ceará. Oh, terra boa. Gabi, Espírito Santo. Renata, Maceió. Deixa eu ver se eu vou falar direito. Caniche, Santos. Caniche. Itapira, interior de São Paulo. Tayane, Caiapônia, Goiás. Só lugar assim novo. Pra mim, nunca ouvi falar alguns lugares aqui. Larissa, Pontes e Lacerda. São Paulo, Loja Noa. Cláudia Mesquita, São José dos Campos. Ô, terra boa, hein? Nanda, Piauí, Teresina, pastora Aline, Teresópolis, ô terra boa, vou estar ministrando aí esse ano, mais 2 vezes, esse ano ainda agora no 2º semestre. E Fabiana, primeira vez também, seja bem-vinda, minha querida. Tânia Ramos, Rio de Janeiro, Irajá, ô terra maravilhosa. Terra lá da nossa sede, Igreja Cara de Leão lá em Irajá. Carla, de Guarulhos. Júlia, Porangatu, Goiás, falei certinho? Najara, Petrolina, Pernambuco. Letícia, Amazonas. Gleice, Salvador. Camila, Joinville, Santa Catarina. Joinville é muito lindo. Manaus, Fátima. Regina, da Vila da Penha. Andréia, Belo Horizonte. Andresa, Primavera do Leste. Mato Grosso. Tequinha Beloved, Nilópolis. Medina, Itaguaí. Maria Silvaníria, Juazeiro do Norte, Ceará. Que alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa te receber. Circuito Garage... Ih, meu Deus, eu não tô conseguindo ler, não. Brasília, Distrito Federal. Isso, glória a Deus. Ah, Tânia, esteve lá no Mulheres Comprometidas e me viu lá. Ah, sim, que lindo. Amém, glórias a Deus, sejam bem-vindas todas vocês. As mulheres que estão entrando agora, você que é de outro estado, de outro lugar, que não foi mencionado aqui, saiba que a sua terra, ela é bem-aventurada, ela é muito boa, porque você está plantada aí. A sua igreja, ela é muito boa, porque você está plantada nesse lugar. E eu quero pedir para você que agora você seja uma mulher que impulsiona outras mulheres e você coloque o dedinho aí nesse aviãozinho e todo mundo que aparecer, você simplesmente mande para
todas as mulheres, para todas as pessoas que aparecerem, seja homem, seja mulher. A gente não sabe o que o Senhor pode fazer através de uma live. Eu sei que eu tenho vários testemunhos da parte do Senhor, de mulheres que foram assim tremendamente curadas, libertas, e que o Senhor sabe, né, como ativar cada uma das mulheres. Eu quero agora orar antes de começar essa live. Tá entrando aqui, ó, São José do Rio Preto, Cenusa de São Pedro, São Paulo. Isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês. Sarita, saudade também, meu amor. Primeira vez aqui. Mili Vitória, projeto de Pian, linda. Seja bem-vinda. Isso, Saritas, Salvador. Glória a Deus. Tayane do Espírito Santo. Glória a Deus. Vários lugares aqui representados por mulheres de fé, mulheres de Deus, mulheres que liberam e destravam destinos. Hoje eu vou compartilhar algumas coisas do coração de Deus com vocês. E assim, que vão trazer muitos direcionamentos para a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai ativar grandes coisas na sua vida. Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo ele vai trazer muitas revelações, muitas novidades e muitos direcionamentos para a sua vida. Então, vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que nessa noite o Senhor venha ministrar, Senhor, aos nossos corações. Senhor, nós estamos aqui porque nós temos um interesse, Senhor Deus, em estarmos, Senhor Deus, sendo direcionadas pelo Senhor com uma palavra bem fundamentada, Senhor, na tua vontade, no teu plano, no teu reino, no teu caráter. Senhor Deus, na palavra de Deus, nas sagradas escrituras. Pai, no nome de Jesus, nos revela o teu conselho. Vai ativando aqui, Senhor Deus, mulheres, Senhor, para que estejam nessa live, Senhor Deus, sendo direcionadas, sendo ativadas, sendo, Senhor Deus, alinhadas, tendo o coração alinhado com a tua vontade para a vida delas. Tantas mulheres perdidas, tantas mulheres sem sentido, Pai, na vida. Senhor, quantas mulheres não estão, Senhor Deus, fazendo mais, cumprindo a sua missão, vivendo em plenitude no seu propósito, Pai. Elas não atendem muitas vezes ao chamado porque não sabem discernir a tua voz, porque não sabem identificar o chamado delas, Senhor Deus, nas suas vidas, o chamado que o Senhor tem para cada uma delas. Por isso eu quero te pedir agora que o Senhor venha atrair cada mulher para essa live, cada mulher que vai ser ativada pelo Senhor. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor separou este tempo para liberar, Senhor Deus, o novo do Senhor. O Senhor separou esse tempo para liberar o novo do Senhor, com uma unção muito específica para esse tempo. Muito obrigada, no nome precioso de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus aí. Você pode dizer, Pai, fala comigo nessa noite. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Você pode dizer isso para o Espírito Santo. Pai, eu quero ouvir tua voz. Eu não estou nessa live por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. Porque o Senhor vai alinhar tempos e estações no meu coração, na minha mente. E você que é uma mulher da comunidade Save, coloca aí a Tulipinha. Eu já vi aí a Maria, já vi a Tequinha, já vi outras mulheres. E já vi a Camila, já vi a Daiane, já vi aí as meninas, já as mulheres já estão aí. As mulheres que são da comunidade Save. E eu louvo o nome do Senhor pela vida de cada uma de vocês. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, com mulheres que caminham juntas no mesmo propósito. Aí a Maria, ó, tulipinha, save. Fátima também, glória a Deus. Aleluia, Paulinha, isso, glória a Deus, que o Senhor, isso mesmo, que o Senhor abra nossos olhos espirituais nessa noite. Você passou o seu dia bem? Você passou o seu dia
cumpriu aí tudo, o seu checklist, né? Passou o seu dia bem, passou o seu dia direcionada pelo Senhor. Tiveram algumas coisas que saíram dos trilhos. Muitas vezes na nossa vida a gente começa o dia bem, a gente acorda bem, dizendo assim, eu tenho a mania, boa mania, o bom hábito de começar meu dia assim, fazendo um V e falando assim, hoje eu vou ter um dia de vitória. Já declarando vitória ao nome do Senhor, vitória para a glória de Deus. E quando você declara vitória, vou ter um dia de vitória, você está profetizando sobre o seu dia. E muitas vezes nós acordamos com o pé direito, né? E nós começamos o dia com o Senhor, começamos o dia assim, aleluiadas, começamos o dia direcionadas, e aí, de repente, algo acontece, uma frase, uma mensagem, um conflito, uma urgência, uma emergência, uma notícia. E aí você começa a se desestruturar mentalmente, emocionalmente. E aquilo que era alegria se torna irritabilidade, se torna desânimo, se torna uma angústia que dá no coração, muitas vezes, um sentimento de menos-valia, um sentimento de desprezo, um sentimento que começa a ativar em você algumas sensações, sabe? Algumas lembranças. E você começa até mesmo a ter sensações que você não sabe nem nomear. Você já sentiu isso? Muito bem. Tem coisas na nossa vida que elas não são simples aparições de sentimentos, elas são cativeiros. Existem cativeiros na nossa vida. Existe uma linhagem de cativeiro na nossa vida, muitas vezes que nós não percebemos. Muitas vezes é um cativeiro de enfermidade, muitas vezes é um cativeiro de pensamentos de derrota, pensamentos de miséria, pensamentos de doença, pensamentos de desvalorização, pensamentos que nos levam a retroceder nos planos de Deus para nós, no chamado de Deus para nós. E é um espírito de orfandade que muitas vezes abraça a mentalidade de muitas mulheres. Abraça, agarra, gruda, sabe? No coração de muitas mulheres. E hoje eu quero falar com você, compartilhar com você segredos do coração de Deus que vão impulsionar você para um novo tempo da sua vida. Muitas vezes a gente não tem a sensação de que a gente vai viver algo novo da parte de Deus. A gente ouve muita gente falar algo novo, um tempo novo, Deus está fazendo, né? Mas parece que o tempo novo vem para todo mundo, menos para você. Parece que tá sempre aquela mesmice, aquela coisa, né? E muitas vezes esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, esse tipo de visão da vida faz parte de algum cativeiro. Algum cativeiro mental, algum cativeiro emocional, algum cativeiro familiar que vem acompanhando. Muitas vezes, né, a gente não percebe. E a gente começa a identificar, às vezes nem na nossa vida, mas na vida dos filhos. Você começa a ver que algumas coisas começam a acontecer com seus filhos que acontecia com você. Quando você era mais nova, ou com a sua família ali, com as primas, né, com as tias, ou na escola. E essas coisas, elas começam acontecendo com percepções muito vagas, até que a gente se toque de que isso é algo espiritual, de que isso é algo que nós precisamos intervir. Não é assim mesmo. É um espírito de orfandade que quer se apropriar daquilo que o Senhor entregou na sua mão para fazer. Ele quer te paralisar. Eu quero ler com você no livro de Esther. Esther foi uma mulher que liberou destinos. Esther foi uma mulher órfã. Foi uma menina que se tornou uma mulher, mas que Deus tinha um plano poderoso na vida dela. Abra comigo a sua Bíblia em Esther capítulo 2. Eu identifiquei na palavra do Senhor que é algo muito incrível. Existem destinos proféticos que estão ali amalgamados, amarrados, porque não teve uma mulher ainda que se levantasse na sua casa para liberar o profético naquele ambiente. Sabe, eu vou dizer para você, se você tem muitos temores,
Se você era uma criança que teve medo do escuro a vida inteira, quem é que teve medo do escuro? Se você é uma criança que teve medo do escuro, se você é uma criança que via vultos, você era uma adolescente que sentia muitos medos, entenda, você é uma mulher que tem um veio profético muito forte. Você tem uma sensibilidade. Tem alguém aqui assim? Que se sentia, você estava num ambiente e sentia que não tinha ninguém, sentia que tinha alguém nas suas costas, sentia que tinha uma presença. Você já sentiu isso? Isso é realmente uma sensibilidade que as pessoas que têm uma ativação profética na vida delas, elas sentem. Isso é incrível, porque isso é dado pelo Senhor. É uma ativação que o próprio Senhor coloca em nós, um dom, um talento, que o Senhor coloca em nós uma sensibilidade muito específica para o mundo espiritual e que o inimigo sabe, ele começa a reconhecer isso, exatamente isso. Sente apertando, né? Sente apertando. Isso aí, Sabrina, exatamente. Nunca tive, mas ultimamente tenho me sentido vigiada. É isso. Principalmente quando você vai orar. Ó, já ouvi vozes no quarto e muito medo. Isso aí eu vou explicar agora, Sabrina, o que pode ser isso. Quando você tem um chamado profético, você tem uma sensibilidade no mundo espiritual, você tem um chamado para libertação, você tem um chamado para percepção e discernimento de espíritos. Normalmente o inimigo, ele percebe esse movimento espiritual na sua vida e essa entrega desses dons da parte de Deus. E ele tenta te intimidar. E aí, não é só uma intimidação nesse tempo presente. O inimigo, ele já sentiu isso desde que você nasceu. Porque o mundo espiritual, ele é muito real, sabe? Ele é muito real. O mundo espiritual, ele é muito real. E o inimigo, ele vai percebendo esse ambiente profético ao seu redor. E ele vai usando pessoas para te ferir, para tirar o teu potencial, para fazer você desacreditar das suas próprias percepções, a ponto de que você fala uma coisa e você já não tem muita certeza daquilo que você falou. Aí se vem alguém e descredibiliza o que você falou, você coloca em dúvida, você fala, puxa, eu não devo estar percebendo muito bem. E o inimigo, ele é perito em lançar essas dúvidas e lançar essas descredibilizações, desvalorizações em todo mundo que tem esse chamado profético, essa sensibilidade para o mundo espiritual. Por quê? Porque uma mulher que tem essa sensibilidade espiritual, ela pode identificar as ações do inimigo e ela pode se preparar e combater esses espíritos malignos. Você sabe que Esther, ela foi uma menina que nasceu no cativeiro, só que ela não foi a geração que estava no cativeiro, ela foi a 4ª geração que estava num cativeiro. E você pode perceber que muitas vezes você pode estar vivendo, a sua família pode estar vivendo um cativeiro. E todas as mulheres que têm esse chamado profético, ela tem um destino profético também. Deus tem um propósito muito específico na sua vida. E é óbvio que o Senhor, ele está apontando isso para você de várias formas. Por exemplo, você sente que tem algo estranho na sua casa, você sente que tem algo estranho na sua igreja, você sente que tem algo estranho na vida de algumas pessoas e você tem uma percepção. E você fala, Senhor, tem misericórdia. Você já se pegou fazendo esse tipo de oração? Senhor, tem misericórdia? Ai, Senhor. Você olha para uma pessoa assim e diz, ai, Senhor, tem misericórdia. É como se viesse uma sensação de que algo vai acontecer, de que, ai, vem um pensamento, sabe, intruso, de que você tem aquela percepção ali de que, ai, uma coisa ruim vai acontecer. Né? E você começa a fazer orações. E você começa a falar, Senhor, dá livramento. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo um aperto no meu coração. Você sente isso? Eu sinto muito isso. Mas eu sinto isso desde pequena. Eu tenho várias percepções espirituais desde pequena. Por isso eu comecei a buscar a palavra de Deus. Porque se você tiver a percepção espiritual sem o embasamento da palavra, você vira espiritualista. Você vira mística. E você começa a ser direcionado e ficar muito vulnerável a espíritos enganadores, a demônios que se transfiguram em anjos de luz e começam a direcionar a sua vida e os seus pensamentos. Por isso é importante
você se fundamentar na palavra de Deus. Esther foi uma menina que nasceu no cativeiro e ela era da 4ª geração. Eu também sou da 4ª geração. E eu achei incrível como a palavra de Deus traz para nós algumas coisas muito específicas. Olha só, vamos ler aqui para eu poder contextualizar para você e trazer essa realidade profética para a tua vida e apontar para você como você foi escolhida para ser uma mulher que libera destinos. Olha que incrível. Esther capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim para nós. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados por Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Aqui a gente vai entender que, olha só, Mardoqueu, na verdade, não era tio, ele era primo de Esther, né? Porque eles foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor lá da Babilônia. Aqui já tinha passado um tempo, né, desse cativeiro babilônico, já tinha evoluído para o cativeiro seguinte. Então Esther era a 4ª geração de cativeiro. Esther tem uma linhagem para trás de 4ª geração. Tem eu, tem minha mãe, tem minha avó e tem minha bisavó. Olha, tem mulheres aqui assim de 4ª geração? Certamente, mulheres de 4ª geração são mulheres chamadas com um viés profético muito forte para serem libertadoras nas suas casas, para serem liberadoras de destinos proféticos da sua família. Uau, olha, muitas mulheres aqui de 4ª geração. E eu percebo que olhando para minha genealogia, para minha linhagem para trás, todas as mulheres dessas linhagens, minha mãe, minha avó, minha bisavó, todas elas tinham uma sensibilidade muito grande para o mundo espiritual. A gente sabe que tem pessoas que são mais pragmáticas, são mais racionais, até mulheres, tem mulheres que são mais racionais, mas tem mulheres que são mais ligadas numa sensibilidade, parece que a gente tem uma antena, né? Uma antena um pouco mais sintonizada com algumas coisas. Isso não quer dizer que nós somos mais importantes ou nem que somos menos importantes, mas isso quer dizer que isso é um chamado, isso é uma particularidade da parte de Deus para nós. E aqui Esther, né, a Claudinha tá falando aqui, minha bisa tinha, mas era espírita. É porque o inimigo ele vai usar o dom profético de uma forma distorcida. Quando a gente não tem discernimento da parte de Deus, a gente é enganado nesse dom profético e ele é usado contaminado, ele é usado de uma forma distorcida. Você sabia que mulheres que falam muito, são muito expansivas, elas têm uma tendência muito forte à fofoca? Por quê? Porque, na verdade, o dom profético delas de proclamar o evangelho, de anunciar, talvez seja uma mulher, uma profetisa, de anunciar as direções da parte de Deus, os planos de Deus para a vida das pessoas, o inimigo pega isso, contamina e transforma em fofoca, em calúnia, em palavras ferinas. Olha, ele usa a língua que era para profetizar, que era para declarar bênção, que era para manifestar a glória de Deus e a sabedoria de Deus através da pregação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pega e distorce aquilo. É a mesma coisa. Eu vou confessar algo aqui para vocês. Meu Deus do céu, eu tenho até, eu tive que orar renunciando isso. Eu era muito pequena e ainda não éramos cristãos, né, na minha casa. A minha família tem uma linhagem de espiritismo também, né, de kardecismo e catolicismo. E a minha família foi a primeira família cristã, na verdade, né, evangélica, cristã, das partes, né, dos meus pais.
E quando eu era pequena, você lembra aquela brincadeira do compasso, que botava o compasso e o compasso andava, né, na mão da pessoa? Quem lembra disso? Meu Deus do céu. Doutora Larissa, estou no cativeiro de uma doença, quero muito sair. Vai sair em nome de Jesus, eu creio. Você crê? Nós vamos ligar na terra, será ligado no céu. E tu serás curada em nome de Jesus. E tu virás aqui no meu direct para me dar o testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Creio com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Ó, lembra do copo? Do compasso. Meu Deus. Vamos fazer do compasso. As minhas colegas falaram na escola. Não mexia na mão de ninguém. Aí eu fui lá de brincadeira, botei minha mão, começou a mexer, começou a rodar. E eu, meu Deus, Senhor, o que tá havendo? E eu ficava assim, né? Muito. E as meninas começaram a falar. Você é médium, você tem uma mediunidade. Eu tô aqui, queridas, contando a minha experiência, tá? Tô aqui contando a minha experiência, o que aconteceu comigo. E eu fiquei ali, né? Fiquei um pouco confusa e aquilo me deu muito medo. E eu senti uma opressão muito forte. Depois daquele dia, eu via muito mais vultos, eu fiquei muito mais, muito mais medo. Eu era pequena, acho que eu tinha 10 anos de idade. E aí, com 10 anos e meio, a minha família se converte ao Senhor Jesus. Com 12 anos, eu tenho meu chamado para pregar a palavra de Deus. Eu faço estudos, me batizei, fiz minha profissão de fé. Fazia estudos bíblicos, chamava todas as minhas vizinhas, botava todo mundo sentado ali na calçada, no meio-fio, na rua, e dava os estudos bíblicos e começava a orar e já fazia, né, ali a sessão de descarrego dentro da minha casa, expulsando demônio. Então você vê que o inimigo ele tem percepções de quem você vai ser. Ele tem as percepções espirituais do teu destino profético. Comigo foi assim, com você tenho certeza que é assim. E com Esther não foi diferente. Esther nasceu nesse cativeiro, ela era a 4ª geração de um cativeiro. E estudos dizem que Esther nasceu no cativeiro porque a sua família se acostumou com a vida de cativo. Aqui nesse momento já tinha algumas pessoas, alguns turnos, né, algumas turmas, algumas partes do povo de Israel já tinham voltado para Jerusalém, né? E depois você vê que Neemias reconstrói os muros, Esdras acha o livro e traz toda a palavra de Deus, a escritura ali para o povo de Israel, e você vê que Esther, ela está ali naquela sequência da escritura ali naquele tempo. E você vê que Esther, ela nasceu no cativeiro e ela ficou órfã. Ela foi abraçada pela orfandade muito pequena. E ela nasceu no cativeiro não porque ali o povo de Israel estava sendo levado para o cativeiro, não. Mas porque os seus antepassados se acostumaram com a vida de cativeiro e ela nasceu ali. E agora eu quero que você olhe para a sua família, para a sua casa, para a sua história. Tem várias famílias onde mulheres têm a história de todo mundo se separou, nenhuma mulher ficou casada. Muitas pessoas na minha família têm crises, né? Crises de emocionais. Muitas pessoas na minha família morreram de infarto, tiveram problemas de coração. Ou um teve câncer, outro teve câncer, outro teve câncer. Você vai ver que é muito complicada essa questão geracional. Algumas vão chamar de maldição hereditária, outros de cativeiros geracionais. Eu costumo denominar esse tipo de comportamento como uma base e uma plataforma que nós vestimos uma roupa que foi passada para nós de vó para mãe, de mãe para filha, de filho para neto. Nós pegamos essa roupa de comportamento e nós vestimos porque nós somos ensinadas, nós nascemos nesse ambiente. Então nós somos ensinadas a ser esse tipo de mulher, a pensar de uma determinada maneira. Você já percebeu isso? A ter uma visão mais positiva ou mais negativa da vida dependendo dos seus pais, dependendo da sua família, dependendo do ambiente no qual você foi criada. Então,
é muito preciso que você saiba que é esse tipo de roupa, né, que a gente veste, porque foi passado de pai para filho, de mãe para filha, acaba se tornando o ambiente propício para espíritos malignos se apropriarem da sua mente através de enganos, do seu coração através de dardos inflamados que magoam, ferem, marcam negativamente com rejeição, com traição, com abandono, com humilhação, com manipulação, com traições, né? Então você vai aprendendo a ter uma cosmovisão da vida de acordo com o que te foi passado. Se a sua mãe foi uma mulher infeliz, que sempre estava reclamando, que sempre estava triste, que sempre estava para baixo, você vai ter a tendência de agir por padrão de repetição, repetindo os comportamentos dela, ou tentando por padrão de rebelião ser totalmente o oposto dela. Mas no final das contas você vai se pegar repetindo algumas coisas que você não gostaria de ter dela. E nem de algumas pessoas da sua família, ou pode ser do seu pai. E isso é muito fato, porque tudo que você resiste, persiste. Se você não curar dentro de você, se você não tratar dentro de você, isso vai persistir. E isso vai passar para a próxima geração. Por quê? Aquela frase que a sua avó falava, que a bisavó falava, a sua mãe fala e você fala, e quem vai falar depois de você? Seus filhos. Seus filhos. E com Esther não foi diferente até ela. Até ela. Até chegar na vez dela. Esther tinha tudo para se acostumar com o cativeiro. Só que foi na vida dela e de Mordecai. Eles eram primos, os dois eram netos, né, de Jeconias. Eles eram primos. Ele era considerado como tio porque ele era muito mais velho, né? Então ele parecia um tio mesmo. Então na vida de Mardoqueu, né, que é Mordecai, e de Esther, o destino profético desta família foi transformado, foi quebrado, e ela se tornou não uma mulher que não estava cativa do seu destino de escrava, mas ela se posicionou de acordo com o direcionamento da parte de Deus, através da boca de Mardoqueu, através de orientações muito precisas e específicas de Mardoqueu, que tinha intimidade com Deus, que conhecia a lei do Senhor e educou esta menina e lançou esta menina numa liberação de destino profético para que ela se posicionasse e liberasse destinos proféticos à frente. Você conhece a história de Esther? Ela era órfã nesse cativeiro, e cativeiros de orfandade travam destinos, mas Esther foi diferente. A orfandade parou todo o seu domínio nela porque ela se entregou à paternidade de Deus. E você percebe que todas as gerações posteriores à de Esther já estavam sentenciadas pelo decreto de Amã. Se você conhece um pouquinho da história de Esther, você vai perceber bem, você vai conseguir conectar bem, sabe? Você vai conseguir conectar bem com o que eu tô falando. Esther, ela era judia, mas Mordecai falou assim: quando você for pro palácio, Vasti foi deposta e agora é necessária uma nova rainha, a escolha de uma nova rainha. E aí você chega lá, Esther, Mordecai fala para ela: não diga que você é uma judia, não diga qual é a sua origem, deixe que pensem o que eles quiserem, não minta, mas não diga a sua origem. E ali ela tem o favor de Hegai, né? Ali o chefe da tenda ali das mulheres, e ela se apresenta para Assuero, que era o rei, né? Assuero ou Xerxes em outras versões. E ela é escolhida, ela encontra o favor do rei, ela era muito bela, ela era muito linda, tinha uma postura já de rainha, né? Você sabe que quando uma mulher ela já tem algo especial, ela já
tem um olhar diferente, ela tem uma fala diferente, ela tem uma postura diferente. Você é uma mulher diferenciada. Mas o mundo, ele quer distorcer a tua identidade. As dores, as experiências de frustração, de decepção querem distorcer essa postura que o Senhor te deu de filha amada de Deus. As dores fazem você ficar insegura, não acreditar no que Deus tem para você, abrir mão dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus chegam na sua mente como ideias, como, sabe, impulsionamentos, queimam no teu coração e daqui a pouco você já está desistindo, daqui a pouco isso morre, daqui a pouco você pensa, eu não vou dar conta, isso foi coisa da minha cabeça. Mas que nada, isso foi uma ativação do Senhor na tua vida, porque o Senhor escolheu trabalhar com o ser humano. O Senhor escolheu fazer parceria com o ser humano. Salmo 115 vai dizer assim para nós: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra o Senhor deu aos filhos dos homens. E quem tem jurisdição aqui somos nós. Por isso o inimigo, ele quer controlar nossa mente, mentindo, criando fortalezas, enganar e ferir o nosso coração, criando bloqueios para você não liberar o fluir do Espírito e você ficar amedrontada, cativa, e ele faça você, por causa da intimidação, escolher ficar no cativeiro. Só que Esther escolheu diferente, porque o Senhor já tinha algo específico para ela e o inimigo sabia. Tanto é que ela ficou órfã, estava num cativeiro e levantou Ramã contra Mordecai, que era uma voz de direção para ela através de uma inveja, e levantou decreto contra o povo de Israel, o povo judeu que estava ali naquele cativeiro. E a sentença era de exterminar os judeus. No capítulo 4 de Esther, nós vamos ver que Mordecai, ele tá com pano de saco e cinza porque ele conhecia o Deus de Israel, ele tinha intimidade com o Deus de Israel e ele sabia que ele precisava buscar o Senhor, se santificar, clamar o Senhor com jejuns, com oração, com humilhação, com busca, com clamor. E ele aparece ali nas portas do palácio e Esther avista e fala para ele, dá uma muda de roupa para ele, o que ele está fazendo com esse tipo de comportamento? E ele manda um recado para Esther, eu quero que você leia comigo, Esther capítulo 4. E é incrível o que o Senhor começa a fazer na vida de Esther e o Senhor começa a levantar com mais clareza o destino profético de Esther. E aí vai dizer, né, que Mardoqueu fez saber a Esther tudo o que tinha acontecido. Fez saber assim, você está dentro do palácio, mas aqui fora tem um decreto de morte contra o nosso povo. O destino profético do nosso povo, o povo escolhido por Jeová, para ser o povo que vai trazer o Messias, trazer salvação, trazer cura, trazer libertação para as nações, do cativeiro do pecado, da distância de Deus. É o homem santo, filho de Deus, que vai se doar como sacrifício vivo por nós, para morrer no nosso lugar, para nos tornar novamente filhos de Deus. Esse Jesus, ele terá que vir desse povo, do nosso povo. E o diabo, ele sabendo disso, ele queria exterminar o povo de Israel. E através desse decreto, o rei, né, enganado por Amã, ele bota ali o seu anel, o anel da realeza, o sinete, o selo do rei. E aí quando dá a palavra do rei, tem o selo do rei, não pode voltar atrás. E esse decreto estava muito já em franca expansão. Então aqui eu quero que você leia comigo no versículo 13. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagine no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, mulher, ouça essas palavras em nome de Jesus, porque você é uma Esther levantada nesse tempo.
Se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, uau, quem sabe se para tal tempo como este você chegou à posição de rainha. Mardoqueu tinha entendido tudo. Mardoqueu, por ter experiência com o Espírito Santo, por ter experiência com Deus Todo-Poderoso, ele tinha entendido tudo. Ele falou, olha, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que separou para si um povo em Abraão, Isaque e Jacó, ele vai manter a sua palavra. Ele vai manter o seu povo, guardado. Se você não se levantar, Esther, Deus vai mandar socorro e livramento de outro lugar. Mas você precisa pensar que você está nessa posição porque Deus te colocou aí para esse tempo. Minha querida mulher, olhe para a tua casa. Olhe para a tua vida. Olhe para trás. Olhe para a tua vida no presente. Olha para as promessas, lembra das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Lembra dos projetos que Deus te entregou, que você desistiu, mas que eles estão aí, estão guardados, e Deus está te dando uma nova chance hoje de você começar a dar uma resposta para o chamado de Deus para a sua vida. E olha para as gerações futuras, olha para os seus filhos, para os seus netos. Esther, se ficasse calada, não tivesse uma atitude de se posicionar no lugar que Deus queria para ela, ela não seria uma mulher que liberaria destinos proféticos do povo de Israel, porque o destino do povo de Israel já estava decretado em morte por causa de Amã. Esther se levanta em jejum com as suas servas por 3 dias. E o Senhor libera estratégias para Esther. O Senhor libera, o Senhor entregou um plano para Esther. Esther na hora da aflição, na hora da notícia, do desespero. Esther, ela, diante da ameaça de morte, ela poderia se sentir abandonada porque ela era órfã, ela poderia ter se sentido amargurada porque Deus pode ter abandonado ela, mas olha, queridas, ela se coloca num lugar de paternidade e ela vai buscar o seu pai, ela vai buscar o Deus de Israel, aquele que poderia dar a solução, aquele que poderia posicionar com visão, aquele que poderia posicionar com graça, com honra e com livramento. Ela reconheceu da minha mente, a minha formosura, a posição que eu ocupo não vai me dar a sabedoria que eu preciso para agir. Então, Senhor, me ajuda. Esther vai jejuar. Esther vai buscar o conselho do pai, a direção do pai na sua identidade de filha de Deus. Ela era órfã na terra, mas era filha no céu. E ela vai buscar orientação da parte do seu Deus. E o pai entrega esse plano para ela. O pai entrega para ela estratégia de sabedoria e de prudência com ousadia, fazendo uma mesa e colocando ali, olha, o inimigo sentado na sua mesa. Ela não é temerosa. Ela é ousada e determinada. Mas ela só consegue ser ousada e determinada porque ela tinha uma direção para um posicionamento da parte de Deus. E aí ela liberou o destino profético, já estava sentenciado, o destino de Israel já estava sentenciado à morte por causa do decreto. E ela é uma mulher que reverte toda a sentença de morte sobre o seu povo e libera destinos proféticos. Libera o destino do seu povo. As 12 tribos continuam se multiplicando pela terra. Vêm os profetas e aí vem o anjo do Senhor. Desse povo multiplicado anuncia a Maria que ela seria mãe do Salvador. Mas Maria só está viva e presente para ser a mãe do Salvador, porque Esther um dia se posicionou. Se Esther não tivesse se posicionado, qual seria o futuro desse povo, meu Deus?
Minha querida, eu quero dizer para você que você não pode mais caminhar sozinha sem direcionamentos. Você não pode mais ser uma mulher que olha para trás e se vitimiza daquilo que aconteceu na sua vida. Você olha para trás e vê como sua mãe foi infeliz, como sua avó foi infeliz, como sua tia foi infeliz, como os casamentos terminaram, como as mulheres da sua casa, da sua linhagem, eram mulheres autoritárias, raivosas, iradas, amarguradas, talvez usando a língua para ferir. Mulheres mandonas, mulheres influenciadas por um espírito de manipulação, de fofoca, de escassez, de dureza, muitas vezes. O Senhor não tem isso para você. O Senhor precisa te dar e quer te dar direcionamentos para que você que é da 4ª geração, ou para você que é da 3ª geração, ainda dá tempo. Estanque o decreto de morte sobre o destino profético da tua casa, dos teus filhos. Não aceite um filho desviado. Não aceite um filho fora da presença de Deus. Não ache que é assim mesmo. Esses são os decretos de morte de Amã. Você precisa se levantar. Deixa eu dizer para você, você precisa começar a caminhar numa direção aonde você vai ser sustentada, alicerçada, agraciada com direções específicas, resgatando a sua identidade em Deus. A palavra de Deus te dá isso. Mas muitas vezes nós mulheres não sabemos pegar a palavra de Deus, nos apropriar das verdades bíblicas e tornar essa verdade bíblica uma prática, uma parte prática da nossa vida. E eu quero te dizer que a comunidade Save é um lugar onde nós temos experimentado esse direcionamento. Se tem alguma mulher aqui da comunidade Save, pode testificar do que eu estou falando. Eu tenho testemunhos assim incríveis de reposicionamentos, de milagres dentro da comunidade. A comunidade está com as suas portas abertas para você. Eu quis compartilhar essa live com você. Eu ainda tenho outras palavras de direcionamento para compartilhar com vocês nesse mês de maio. Mas eu quis compartilhar logo aqui porque eu vou daqui a pouco estar fechando as inscrições para a comunidade Save, que não é um curso. Eu estava muito cansada. Se você for ler, né, na explicação do que é a comunidade Save, eu estava muito cansada da informação. Sabe, você não se sente assim, obesa de informação? Tem hora que eu não aguento mais ver vídeo, tem hora que eu não aguento mais ver feed, tem hora que eu não aguento mais receber PDF, que eu não aguento mais receber nada, nenhum recado. Tem conversa que já está arquivada porque é tanta coisa, não é assim com você? É tanta obesidade de informação na nossa mente e eu estava muito cansada disso. Eu falei, Deus, por favor, as mulheres elas têm me pedido tantos conselhos práticos no meu direct e eu comecei a ficar, né, inconformada com isso. Eu já ministrei vários cursos, mentorias, workshops, imersões, mas eu estava muito cansada. Não sei se você está cansada disso. Excesso de informação, de cobranças, é isso mesmo. É isso mesmo. Claudinha também, sim, só informação, mas muito distante, né? Muita informação e pouca revelação. Muita informação, muita tarefa e pouca conexão. Pouco olho no olho, pouco aconselhamento. Pouca identificação, pouca caminhada, sabe? E é incrível como o Senhor, Ele é perfeito. Eu comecei a orar nesse sentido, eu falei, Deus, né, eu não sei o que fazer, porque não vinha na minha mentalidade, eu não sei se vocês pensam assim, não vinha na minha mentalidade a possibilidade de fazer algo online, como se fosse assim algo mais próximo, né? Mas eu fazia isso muito e faço muito no presencial. Eu sou pastora de uma igreja, tem várias discípulas, né? E tô sempre perto, tô sempre com elas. E eu não tinha na minha mente que era possível, sabe? Que era possível ter amigas verdadeiras. Ter mulheres que apoiam outras mulheres, que não julgam. Que ajudam.
que conectam, que levantam. Nós tivemos o último desafio agora, 21 dias de rotina sagrada, porque são as jornadas, nós caminhamos por jornadas de transformação. É a jornada de transformação de uma mulher tola numa mulher sábia. É a jornada de transformação de uma mulher cheia de vícios, com um caráter ali deturpado, com muitas angústias, em uma mulher virtuosa. É a jornada de transformação de uma mulher que se tornou uma mulher teleguiada, um capacho, subjugada. E aí a jornada da mulher auxiliadora, que torna a mulher no lugar, coloca ela, reposiciona na sua essência feminina e reposiciona ela no seu lugar de governo. E nós estamos na jornada da mulher edificadora, que nos ensina que o Senhor nos construiu. Mulheres. O mundo, o pecado, as dores, as experiências frustradas, as decepções nos desconstruiu. Disposicionou, sabe, a gente. Contaminou o nosso veio profético, né? E aí Jesus nos encontra e ele nos reconstrói. Essa jornada da mulher edificadora é uma jornada de reconstrução. Muito difícil, Tailane, amizades verdadeiras, conexões verdadeiras. O Senhor é que nos conecta mesmo, né? Com mulheres sedentas da presença de Deus, com mulheres, sabe, que caminham no mesmo propósito, que querem a mesma coisa, que querem a mesma linguagem, mulheres que não julgam, mas mulheres que acolhem, mulheres que abraçam, mulheres que dão a vida. E a comunidade Save tem sido esse lugar, sabe? De estéreis, né? Não quero falar estéreis, porque parece estéreis, né? De muitas estéreis sendo levantadas. Muitas mulheres com um chamado profético. O Senhor, Ele tem levantado você nesse tempo. É para um tempo como esse que o Senhor te levantou na tua casa. Eu tenho falado lá na igreja, na tarde profética, com as mulheres que oram. Tenho falado muito na comunidade Save, no nosso quarto de guerra, no propósito quarto de guerra. Essa semana vai ser a 6ª semana. Eu vou ensinar as mulheres a ungir com óleo. Qual é o poder da unção com óleo? O que significa o óleo, né? Que tem muito misticismo, tem muita coisa maluca. E eu vou pegar assim, biblicamente, trazer fundamentos corretos de confiança bíblico, com uma teologia saudável, alicerçada na rocha que é Jesus. Sem mistura, amadas. Sem doidice, né? Com a teologia bíblica, né? Na essência. E eu vou explicar. Nós vamos ter nosso encontro ao vivo. Nós temos toda semana na comunidade Save o encontro ao vivo. Eu quero te convidar para essa caminhada. Eu quero te convidar para essa caminhada. Nós temos um encontro ao vivo de ministração, de aconselhamento, de direção, de oração, né, onde nós ali compartilhamos. E o Senhor tem sido muito bom conosco. Nós temos tido assim muitas conexões preciosas. Muitas conexões preciosas. E caminhamos juntas, com jornadas de transformação e os desafios práticos para colocar o conteúdo das jornadas de ministração, das transformações, em prática. Porque não adianta nada você saber algo e não saber aplicar. Então, a gente pega na comunidade Save o conteúdo, a ministração da palavra, estudos bíblicos profundos, chaves de direcionamento, revelação na palavra rema. E a gente coloca em prática em desafios, né? O primeiro desafio da jornada da mulher edificadora foi 21 dias de rotina sagrada. Nós aprendemos a gerenciar o nosso lar, o nosso tempo. E foi incrível. Casas foram transformadas. Mentalidades foram transformadas. Mulheres que não gostavam de fazer, arrumar sua casa, organizar sua casa, elas passaram a amar. Porque elas passaram a entender e passaram a se organizar de uma forma leve. O nosso mote era rotinas possíveis para mulheres reais.
Não adianta pegar essa rotina aí que é imposta na internet, que você tem que botar cristal o tempo inteiro na mesa, que você tem que botar toalha de seda o tempo inteiro. Oh, meu Deus do céu, nem todos têm condições. É com o que você tem. Mas é você servir, é você se posicionar. E Esther fez isso, ela se posicionou para esse tempo. Agora, a comunidade SAVE, né? O que quer dizer SAVE? SAVE é um acróstico. S de sábia, A de auxiliadora, V de virtuosa e E de edificadora. Então, mulher SAVE. Na comunidade você aprende a ser SAVE. Uma mulher sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora na prática. Na prática. E é incrível como é uma conexão, sabe? É uma temporada diferenciada para dar fruto, para chamado, para entender seu lugar, para entender seu propósito. Isso é incrível demais. Tem sido uma caminhada muito incrível, né? O Senhor tem usado, levantado as mulheres da comunidade SAVE como libertadora das suas casas, libertadora das suas igrejas. Mulheres que começaram, nós fizemos o Save Day, que são 3 dias, foi uma imersão de 3 dias para você conhecer o seu propósito, entender, identificar qual é o seu propósito, identificar o seu chamado e identificar a sua missão, porque na comunidade SAVE você aprende que propósito, chamado e missão são 3 coisas diferentes e que um propósito ele tem 3 faces do diamante, né? Um propósito ele tem 3 faces do diamante. Propósito você vive, chamado você atende e missão você cumpre. E aí você tem tudo isso na comunidade SAVE, né? Como participar, que vocês estão perguntando aqui, no link da minha bio, você vai clicar lá, é o primeiro link, comunidade SAVE, você vai ver ali a página, você vai ler, você vai... É muito intuitiva, muito simples e profunda. A comunidade SAVE é uma comunidade simples e profunda, com direcionamento bíblico no fundamento correto, com conexões saudáveis, sinceras. E eu acho incrível é que tem tanta cumplicidade, tem tanta amizade saudável, tem tanta companheirismo, amor, que tudo que acontece na SAVE fica na SAVE, não é? Tudo que acontece na SAVE fica na SAVE. E é incrível fazer parte de uma comunidade de mulheres, né? Uma comunidade de mulheres que abraçaram a sua responsabilidade, o seu chamado, o seu lugar em Deus, o seu propósito. E isso é incrível demais. Esther foi uma mulher levantada por Deus para esse tempo, para o tempo dela. E você é uma mulher levantada para o seu tempo. Tem um Mordecai aqui. Deus está usando o Mordecai aqui para que você seja levantada nesse tempo. O Senhor está te dizendo aqui, ó, o Senhor está me usando para te dizer nessa noite. Você é uma mulher colocada onde você está para governar. Colocada onde você está para ser uma mulher que libera destinos, que reverte decretos de morte e torna a sua casa um decreto de vida. Você impulsiona, você estabelece decreto de vida para sua casa. O inimigo, ele começa a distorcer a sua percepção, sabe como? Ele começa a dizer assim, é tudo você. Se você não chamar para orar, ninguém ora. Se você não chamar para ir para a igreja, ninguém vai. Se você não chamar para ler a Bíblia, ninguém vai. Aí você diz assim, eu tô cansada de tentar ser o sacerdote da minha casa. Mas o Senhor tá te dizendo, você é uma Esther. Você é uma Esther. Quem entendeu primeiro, faz primeiro. Você é uma Esther, você tem revelação. Você tem percepção espiritual. Não deixa o inimigo distorcer nem contaminar essa percepção profética, porque isso vai roubar o teu lugar de ser o milagre, de ser a alavanca de milagre de Deus para desfazer esses decretos de morte de dentro da tua casa. Se é só você, é porque Deus conta com você, Esther. Você é uma mulher levantada nesse
tempo. Você é uma mulher escolhida a dedo. Podia ter sido outra mulher para ser a mãe dos seus filhos, podia ter sido outra mulher para ser a esposa do seu marido, poderia ter sido outra mulher para ser escolhida como líder dessa célula, como líder desse ministério, como auxiliar dessas pessoas, como essa pessoa esse cargo que você tem. Podia ter sido outra, mas Deus falou: eu te coloquei nesse palácio, eu te coloquei nessa posição para um tempo como esse, e eu te chamo, Esther, para se posicionar de acordo. Se essa live não está sendo resposta para você, eu não sei o que mais será. Você pede por amigas, você pede por alguém que pastoreie o teu coração, te discipule, você pede por uma palavra verdadeira, você pede por um ensino bíblico de confiança, você pede por um ambiente de amizade, de ajuda, em que você possa ser vulnerável sem ser julgada, em um lugar onde você possa ser aceita, e o Senhor está colocando essa porta aberta diante de você com a comunidade Save. Só que muitas vezes nós temos medo do novo. Nós já fomos tão machucadas, nós fomos tão decepcionadas, fomos tão frustradas que nós começamos a ter medo de tentar novamente. E isso também é uma estratégia de Satanás para tirar o teu lugar de restauração e de reconstrução. Minha querida, o Senhor está abrindo a porta para você de oportunidade, de um ambiente diferente. Um ambiente diferente. Não é um curso. Um curso te prende nas aulas. Um curso faz assim: libera umas aulas e te prende ali. Aí, Comunidade Save não é um curso. Comunidade Save é discipulado, é proximidade, é conexão. Só vi dos módulos e já estou queimando estratégia para vencer. Karina é Save. Aleluia, aleluia. Quando você entra na comunidade Save, a primeira playlist ali Seja Bem-vinda. Ali tem todas as direções. Quando você entrar, agora eu vou te dar um conselho. Não faça o mensal. Mensal você só vai ter acesso às ministrações gravadas. O anual é uma caminhada. Você se dispõe a fazer uma caminhada junto comigo e com outras mulheres que já estão comigo. E aí, você que está no anual, você consegue entrar no grupo do Telegram, onde a gente vai ter super interação, né? A gente tem muita interação, os avisos são dados ali, eu converso com vocês por ali, não é, mulheres? Tem horas que eu boto uma palavra direcionada, boto videozinho, eu falando com vocês ali, tem sido incrível. E você tem acesso a tudo que foi colocado para cima no grupo, né? A todos os materiais que estão no grupo, você tem acesso a tudo, né? Ali não é uma coisa que não te prende. Quando você já entra na comunidade Save, todas as jornadas estão liberadas. Porque tem mulher que está numa estação que ela precisa ter mais intimidade com Jesus. Então eu tenho lá o propósito 40 dias aos pés de Jesus, para você encontrar descanso e direção como Maria aos pés de Jesus, né? Foi uma série de ministrações que eu fiz, 40 ministrações, 40 dias, né? 40 ministrações ali para você se derramar, para você se reencontrar, para você reacender o primeiro amor, e tem sido incrível. Tem mulheres que já entram na primeira jornada, que é a jornada antes de ser Save, né? Antes de ser sábia, auxiliadora, virtuosa, edificadora, você precisa conhecer e se reposicionar de acordo com a sua identidade feminina, a sua essência original. É uma jornada que transforma a sua mentalidade, a sua visão de mundo. Você passa a entender por que muitas vezes você está tão infeliz, tão desgostosa, tão vazia, tão sem sentido, vivendo, sabe, no piloto automático, no ciclo vicioso, sabe? Estou fazendo 40 dias com propósito com o livro, glória, sem antes de entrar na Save. Uau, glória a Deus, é bem isso. Glória a Deus, 40 dias aos pés de Jesus. É incrível, incrível, incrível. Nós temos ali a imersão, identidade resgatada, que, uau. Tem o desafio Vida Devocional Profunda, que foram 7 dias de imersão. Todo dia, 7 dias imersivos para você se aprofundar, né?
no seu devocional, no secreto, aprender a tirar chaves do texto, aprender a tirar palavras reveladas do texto bíblico, é incrível. E eu te aconselho, o Senhor está abrindo essa porta, eu quero te convidar para que você se posicione como uma Esther. Você só vai conseguir se posicionar como uma Esther e ser uma mulher que libera destinos, que reverte decretos de morte, se você souber se posicionar com sabedoria como Esther, com prudência como Esther, com ousadia como Esther, com virtuosidade como Esther, como uma auxiliadora do plano de Deus. Você vai entender exatamente porque eu estou falando de Esther, porque na jornada da identidade feminina, você sabe que nós temos uma essência, né? Quem é mulher save aí já sabe. Nós temos uma essência, tem 3 faces da essência da mulher. Havá, Geveret e Ishá. Nós temos três faces da mesma essência. E quando a gente entende essa revelação, a gente começa a se ver, a gente começa a falar, uau, é isso. Era isso que estava faltando para mim. Era isso, né? Era esse tipo de posicionamento, era esse tipo de ensino, era esse tipo de visão. Eu tô falando aqui para você porque é um conteúdo, é uma ministração, são ministrações que mudaram a minha vida. Mudaram a minha percepção de ser mulher. Eu nasci mulher e passei a minha vida inteira querendo ser o filho homem que o meu pai queria. E me tornei rígida, me tornei dura, me tornei, né, aquela mulher, né, dominadora, até que o Senhor me encontrou e me trouxe de volta a doçura, a beleza, a mansidão, a tranquilidade, mesmo sendo uma colérica. Mesmo sendo uma mulher dominante, né, de temperamento dominante, de temperamento colérico. E o Senhor tem me ajudado a ser mais mansa, a ser equilibrada. A palavra de ordem para a jornada, essas mulheres que vão entrar agora, a palavra de ordem dessa nova turma é inteligência emocional, inteligência espiritual e equilíbrio. O Senhor vai te ensinar a ser uma mulher de inteligência emocional, inteligência espiritual e equilíbrio. Sabedoria como Esther. Para saber lidar com o inimigo na mesa. Uau! Essa chave veio agora. O Senhor vai te dar posicionamento. Tem hora que você fica abalada diante das situações, diante das afrontas, né? Não sabe o que fazer, age por impulsividade, fala o que não tem que falar, faz o que não tem que fazer. Mas essa palavra o Senhor está me dando agora para você. Essa é uma palavra de conhecimento para você. O Senhor está abrindo essa porta para você na comunidade Save para te ensinar a lidar com o inimigo na tua mesa. Uau, glória ao nome do Senhor. Obrigada por isso, Jesus. Que direcionamento incrível o Senhor nos deu agora. A lidar com o inimigo na mesa. Amã sorria na frente dos outros e estava ali com Mardoqueu. Sorria na frente de Esther, mas tramava a morte do povo dela nas costas. E ela soube lidar. Ela não foi impulsiva. Ela soube lidar com sabedoria. Com o plano que Deus tinha entregado na mão dela. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Mulheres Save. A palavra para nós é inteligência emocional, inteligência espiritual e equilíbrio. Sabedoria, prudência. Para lidar com o inimigo na nossa mesa. Assim como Esther soube lidar com Amã e reverter decretos de morte, liberar o destino profético de Israel. Porque ela foi uma mulher posicionada. Então, se você quiser ser uma mulher Save, ó, a Nath, pastora Nath, preciosa, vamos estar juntas. É Save. Aí, a tulipinha, ó, é Save. Paz do Senhor, queridos. A paz. Querida, é incrível. Né? É um ambiente de graça. E eu te convido a entrar nesse tempo novo. Faça o anual. Quando você faz o anual, você tem acesso a todas as atualizações, jornadas novas, desafios novos. Tudo que todo mundo faz à parte, né, e tem que investir um valor à parte, você já tem como acesso. É um passaporte para tudo que eu lançar, né, nesse ano. É o anual. Então é uma graça de Deus, sabe? É uma resposta no céu, né? A comunidade Save é uma resposta do céu. Tem todas as orientações lá.
tá bom? Ó, estou sendo muito edificado por cada jornada. Incrível, né? É simples e profundo, né? É bem intuitivo, é muito fácil de lidar, é muito tranquilo, né? E é incrível. Vocês que já assinaram, sejam bem-vindas. Tem um monte de mulher aqui. Eu já assinei, já fiz o anual, já fiz o anual, já fiz o anual. Vou te dar uma orientação aqui. Entra na jornada, seja bem-vinda e acessa logo o grupo do Telegram, que eu vou sair daqui da live e vou te receber lá, tá bom? Acessa o grupo do Telegram, entra pro grupo VIP, porque você só vai ter o link do grupo VIP no anual. No anual você vai ter o link do grupo VIP. E aí você vai acessar um mundo diferente, um ambiente diferente, tá bom? O link está lá na jornada, dentro da jornada. Seja bem-vinda. Vou colocar para vocês nos stories, tá? Seja bem-vinda. Aí você vai clicar no card, entre para o grupo VIP do Telegram aqui, tá bom? E o suporte é @Luciana08Rocha. Pode mandar para ela, eu vou botar aqui, ó, o arroba dela aqui, @Luciana08Rocha. Ela é o suporte, a secretária da comunidade Save. Aqui, ó, vou deixar fixado aqui, tá bom? Deixa eu tentar fixar, ó. @Luciana08Rocha é o suporte. Você pode falar direto com ela no direct aqui do Instagram. E nós temos o Beloved Fone, né? O contato de suporte no WhatsApp, Beloved Fone, o telefone das amadas, amadas do Pai. Vai ser uma alegria te receber, né? Quando você faz o anual, você se propõe uma caminhada juntas, né? Uma caminhada juntas. E participe, acesse esse tempo novo, troque de mesa, se dê uma oportunidade de viver um novo tempo. O Senhor tem isso para você. Eu vou deixar a live salva aqui. Quero terminar essa live aqui orando por esse novo tempo, orando pelo seu posicionamento como uma Esther da sua casa, orando para que você seja uma mulher sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar por essa live tão reveladora, tão posicionadora. Senhor, no nome precioso de Jesus, eu quero te honrar, Pai. Te honrar com todo o meu coração. Senhor, eu te engrandeço, eu te agradeço, porque só Tu és Deus. Tu nos escolheu, Pai, para sermos mulheres. Tu já nos construiu mulheres. O Senhor nos construiu, o Senhor nos fez mulheres, o Senhor sonhou conosco como um tipo de mulher muito específica, uma mulher que agrada o teu coração, uma mulher que se posiciona como Esther, uma mulher escolhida, uma mulher que poderia ter sido abraçada pela orfandade, mas uma mulher que escolheu ser abraçada pela tua paternidade. Aleluia. Obrigada, Jesus, por essa live. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha ministrar, Senhor Deus, ministrar, Senhor, no coração de cada mulher. No nome poderoso de Jesus, um direcionamento muito específico, Pai, para cada uma delas se levantarem como essas mulheres sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras, mulheres Save, mulheres que crescem, mulheres que amadurecem, mulheres que sabem se posicionar, mulheres que sabem governar, mulheres que recebem direções muito precisas e específicas da parte do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida de vocês aqui. A Franciele botou pastora, sou de Palhoça, Santa Catarina. Santa Catarina, amo Santa Catarina. Como fazemos para lhe trazer aqui em nossa igreja mais de Cristo? Franciele, para você, eu vou deixar aqui, vou colocar aqui nos comentários. Faz o seguinte, melhor. Manda um direct para mim agora com essa pergunta e eu vou passar o seu contato para secretária de marcação de agendas de ministrações fora, em outros estados, em outros lugares, em outras igrejas, tá bom? Vai ser um prazer estar com você, com a tua igreja, com essas irmãs preciosas aí
de Santa Catarina também, tá bom? Deus abençoe cada uma de vocês. Deus faça com que o reino dele se estabeleça e se expanda na tua vida, em nome de Jesus, com direções precisas, chaves poderosas, posicionamento bíblico e cheia do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um grande beijo e eu te espero na próxima live. Te espero na comunidade Save. Corre lá no link da bio, que as vagas realmente são limitadas. Um grande beijo. Nos vemos na comunidade Save.